Fique com o resumo do próximo capítulo da novela A Desalmada. Mas antes, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. Quinta-feira, 13 de outubro. Isabela e Carmelo entram em desespero ao verem Roberto morto e choram. Carmelo diz a Isabela que ela é a culpada da morte de seu filho e a chama de assassina. Isabela entra em pânico e implora diante do corpo de Roberto que ele acorde. Carmelo ordena ela sair de perto de seu filho, porque senão não responderá por si. Isabela se afasta chorando desconsoladamente. Carmelo chora pela morte do filho. Germã se desespera por não encontrar a filha. Júlia vai atrás de Otávio e o abraça, dizendo que se alegra por ele estar bem. Otávio é frio com a descarada e diz que por ele, ela e Isabela podem ir para a casa do caramba. Otávio humilha Júlia e manda ela e a filha dela darem o fora de sua casa. Júlia diz a Otávio que ele não pode se desfazer daquela maneira, pois são uma equipe. Otávio diz que ela não passa de uma interesseira, que se vende pelo melhor lance e que Isabela foi pelo mesmo caminho. Júlia seduz o boi toscano e o beija. Isabela não está se sentindo bem e olha para uma foto de Roberto. Ela chora e sofre muito pela partida do amado. Germã encontra a filha e ela diz que está passando mal. Germã vê que Isabela está sangrando e que desmaiou. Carmelo informa Letícia, Rafael e Fernanda que mataram seu Roberto, seu filho, e chora. Todos ficam chocados. Letícia abraça Carmelo. Isabela não para de chorar pela partida de Beto. Isabela diz a Germã que precisa dele, pois sente muito medo. Isidoro diz a Edgar que Roberto foi ferido gravemente durante o tiroteio, mas que conseguiram roubar bastante gado do Primor. Edgar teme que Roberto consiga dizer que foi ele e Isidoro quem planejaram o roubo da fazenda. Carmelo conta a eles como Roberto morreu. Letícia pede que Carmelo não se preocupe e chora pela morte de Beto. Carmelo diz que Beto era bom e que seu erro foi se envolver com Isabela. Ele se ajoelha diante deles e diz que pede perdão em nome de seu filho. Fernanda diz a Carmelo que lamenta muito pela morte de Beto. Francisca e Júlia chegam ali e descobrem que Roberto faleceu. Francisca chora em desespero e sofre. Otávio chega ali e pergunta que infernos Carmelo ainda faz em sua fazenda, mesmo depois da patifaria que o filho dele fez. Letícia grita com o marido e diz que exige que ele respeite a dor de Carmelo, pois Roberto morreu defendendo a fazenda. Letícia diz que vai se encarregar do funeral de Beto e apoiar Carmelo. Júlia avisa Otávio que Isabela está mal e sangrando. Otávio não acredita e diz que isso é mais uma de suas mentiras. Júlia diz que é verdade e Otávio pede que Rafael veja se isso é certo mesmo. Antônio chega na fazenda e pede que Maria lhe traga um café. Francisca diz que ela e sua neta não estão bem para levar café para ninguém e pede que ele mesmo vá atrás de sua bebida. Isabela é examinada e o doutor diz que agora ela realmente está com uma ameaça de aborto e que é raro se o bebê dela conseguir se salvar. Isabela chora e diz que seu filho não pode morrer. Pietro revela a Ângela que todos já descobriram o caso entre Roberto e Isabela. Ângela se surpreende. Letícia discute com Otávio, pois ela diz que irá apoiar Carmelo e que Beto era como um filho para ela. Otávio concorda, mas condiciona que Isabela e Júlia devem deixar a casa deles. Letícia diz que também concorda com isso. Júlia chega ali na sala e diz que Isabela está muito mal, pois a placenta se descolou e que a filha não pode se mexer. Júlia manipula Letícia e pede que ela permita que fiquem ali na fazenda. Rafael diz que por ele não tem problema delas ficar. Todos acabam aceitando que as víboras continuem ali na fazenda, porém Otávio proíbe que elas saiam do quarto, pois não quer as ver pela casa. Isabela desabafa com Germã e diz que amava Beto, pois era o único que a amava como ela era e a apoiava, e que ela foi uma idiota com ele. Júlia chega ali e diz que pelo menos Roberto não poderá mais negar que não a violou e que agradece a Deus pela morte do peão. Germã fica furioso e exige que Júlia respeite a dor da filha deles. Ele questiona quando Júlia deixou de ser uma mulher para se converter em um demônio. Isabela diz a Júlia que não quer a ver e nem a ouvir e manda ela sair de seu quarto. Ela diz: "Cala a boca, Júlia.
Você é a pior mãe que conheci. E quer saber? Você que poderia ter morrido no lugar do meu Beto. Agora dá o fora daqui. Júlia sai com o rabo entre as patas. Isabela diz ao pai que agora sim ela recebeu seu castigo por ter rejeitado Roberto e que foi um preço muito caro. Rafael agradece Fernanda por ter o defendido com muita valentia. Os dois fazem as pazes e dizem que se amam. O espírito de Roberto visita Francisca e ela se emociona. No dia seguinte, Rafael diz a Fernanda que o que lhe chateia são as mentiras. Fernanda diz a Rafael que daria o que fosse para evitar que ele sofresse, pois o ama. Os dois se beijam. Otávio se revolta ao saber que Davi ganhou as eleições do povoado. Otávio enfrenta Germã e o acusa de ter preparado uma campanha medíocre para ele perder. Letícia pede que o marido não desconte sua raiva em Germã. Otávio grita com Letícia e Germã a defende. Otávio e Germã se enfrentam e trocam farpas. Letícia diz que o marido é acostumado a ganhar, mas que deve aceitar que desta vez perdeu. Rafael conta a Fernanda que Davi ganhou as eleições do povoado. Fernanda fica muito contente e diz que essa foi a melhor notícia do dia. Rafael diz que fica alegre pelo amigo, mas está triste por seu pai. Já Fernanda está muito satisfeita, pois Otávio perdeu e ele deve estar furioso. Francisca diz a Miriam que o filho de Carmelo, Roberto, faleceu. Miriam consola a senhora. Rafael pede que Otávio se acalme e aceite sua derrota. Otávio diz que vai atrás para saber se fraudaram as eleições, porque não é possível que um garoto como Davi tenha ganho dele. Francisca diz a Miriam que é cuidadosa com Maria, pois já teve uma péssima experiência com sua filha, que um homem a engravidou e a deixou. Rafael diz ao pai que denunciou o assalto da fazenda. Otávio descobre que Fernanda salvou a vida do filho quando quase foi assassinado. Todos brindam pela vitória de Davi. Germã revela a Ângela que durante o assalto no Primor, Roberto acabou sendo assassinado. Ângela fica em estado de choque e sofre pela morte do amado, sendo consolada por Germã. Otávio ordena que Antônio faça uma limpa na prefeitura para que Davi não descubra sobre os negócios ilegais que fizeram. Otávio ameaça Martina e Antônio, caso o traem, e diz a galinha velha que lhe apresentará o diabo, caso ela queira dar uma desperta com ele. No rancho, Fernanda e César comemoram a derrota do boi toscano. Fernanda diz a César que Rafael está sofrendo muito por tudo que estão passando e que tem suas dúvidas em desmascarar o boi toscano. Martina diz a Otávio que ele não deve se preocupar, pois irá salvar a pele deles. Fernanda diz a Pietro que se não desmascarar o Otávio de maneira legal, César poderá tomar um rumo criminoso. Rafael diz a Davi que o filho que Isabela está esperando talvez seja de Roberto, pois eles dois foram amantes. Davi fica surpreso. Carmelo continua sofrendo muito pela morte do filho. Ângela chega ali no quarto do amado e consola Carmelo, enquanto choram pela morte do peão. Brenda diz a Fernanda que Isabela não tem escrúpulos e que é uma oportunista. Fernanda diz que Isabela é uma aproveitadora e que queria chatear. Otávio diz a Rafael que Roberto mereceu morrer por ter mordido a mão de quem deu de comer. Rafael diz que apesar de tudo, não desejava o mal de Beto. Otávio diz que ele faz mal porque traições nunca se deve perdoar. Além do mais, devem buscar uma forma de fazer o traidor pagar. Otávio começa a se sentir mal e quase sofre um infarto, mas Rafael ajuda o mau caráter.